agradeço a Deus, irmãos, nesta noite, essa boa preparação de estar congregados juntos, essa cara irmandade. Agradeço a Deus, verdade, nosso irmão José esteve entre nós, mas mudou para cá, irmão, um casal, os filhos, muito estimado por nós, irmãos, e ao fazermos a carta dele, dissemos que estaríamos vindo aqui entregar. A verdade é que eles passam um tempo aqui e volte, né? Não demora, né, José? Vamos orar, né? Não orar daqui, mas oramos lá. Então, irmãos, eu agradeço a Deus pela esposa, pelas filhas, genros, onde é motivo de glorificarmos a Deus. Agradeço a Deus por muitas obras que Deus tem feito na minha vida. Agradeço a Deus, irmãos, por uma obra que Deus fez. Irmãos, eu era moço no culto de jovens. Deus mandou a palavra no livro de Cantares de Salomão, capítulo 1 e capítulo 2. Deus usou do irmão, e ele pregando a palavra, irmãos, ele saía de trás da tribuna, ia na minha direção, apontava e dizia assim: vai se levantar na tua vida um grande leão gelado que é o diabo, você vai passar pelo vale gelado que é a morte, e todo mundo vai dizer não na tua vida. Voltava a pregar para a mocidade, novamente saía de trás da tribuna, ia na minha direção e apontava: vai ser hoje à tarde na tua vida. Mas preste atenção, todo mundo vai dizer não, mas eu que sou Deus digo sim na tua vida. Agradeço a Deus, irmãos, que moço limpamos a congregação e marcamos de congregar ali em uma congregação 60 quilômetros da Praia Grande, Caraminguaba, nosso irmão Clóvis. Irmãos, saímos umas 15 para as 4, aproximadamente esse horário. Irmãos, e fomos e no carro nós ia cantando, dando glória. Coisa de crente, irmão, contando testemunho, alegria. Irmãos, e passamos o município Praia Grande, Mongaguá, Itaiaí, a um posto policial. Na época era um trevo, hoje é um viaduto, após o posto policial. E quando nós íamos passando aquele trevo, tinha guardas rodoviários. Irmãos, e quando nós íamos cruzando aquele trevo, um carro, ele cruzou o trevo e com uma mão segurasse, ele parou na nossa frente. Na velocidade que nós íamos, bati a minha cabeça no painel, fraturei o crânio até aqui atrás, a minha pálpebra cortou, entrou vidro dentro do meu cérebro, entrou vidro dentro dos meus olhos. Eu agradeço a Deus que ainda consegui sair do carro, me sentei, não consegui ficar sentado, me deitei. Irmãos, uma dor muito forte, logo chegou a ambulância, nos socorreram, nos levaram no pronto-socorro de Itaiaí. Quando chegamos, irmãos, os médicos disseram a nossa irmã Deusa e a nossa irmã Marlene, irmãos, que eu não haveria de sobreviver, e facharam a minha cabeça, eu já não enxergava, já também não andava, estava numa maca. Irmãos, e eu ainda estava consciente, e a nossa irmã Deusa e a nossa irmã Marlene, quando ouviram essa notícia que eu não haveria de sobreviver, elas se abraçaram dentro daquele hospital, sem se envergonhar, porque mediante a prova que passa na nossa vida, aleluia, um chora, irmãos, outros até riem, outros se desesperam, mas cada um tem uma expressão mediante a luta e a prova que passa. Elas se abraçavam, irmãos, como disse, sem se envergonhar, falavam em língua, quem via não entendia, mas elas estavam provadas, porque elas diziam: Senhor, nós não ia para a festa, nós não ia para a praia, nós não ia para as coisas desta vida, nós ia para a tua casa, nós ia cantando hino e dando glória para o teu nome, Senhor. Aleluia. Nosso irmão Jonas, que dirigiu o carro, recuou-se ao fundo daquele hospital. Irmãos, encostou na parede, ele começou a cantar o hino, e quando ele cantava com seus olhos fechados, ele ouviu que alguém também glorificava, e quando ele ouviu, irmãos, que alguém naquele ritmo também glorificava a Deus, ele abriu os olhos para procurar quem estava, não viu ninguém. Então ele percebeu que o anjo de Deus estava ali. Nos colocaram dentro de uma ambulância, irmãos, e nos levaram para a Santa Casa de Santos, hospital mais sofisticado da Baixada Santista. E quando chegamos, irmãos, os médicos já nos esperavam, ele estava consciente. Irmãos, eu agradeço a Deus que eu já não andava, como disse, não enxergava, mas a minha audição, eu ouvi um médico dizer assim: você bateu o seu carro porque você bebeu todas. Eu disse: não, doutor, eu sou crente, e crente não bebe, doutor. Não ouvi mais a voz daquele médico, e na maca que eu estava, eu senti que da ponta do meu pé subindo, o gelo foi tomando todo o meu corpo. Eu percebi que a morte tinha chegado naquele lugar, mas eu nunca me envergonhei de ser crente, irmão. Então enchi meu peito, irmãos, e eu dei um grito, e eu disse assim: Senhor, é chegada a minha hora, receba no céu meu espírito. Mas eu vi a voz de Deus como a voz de um homem dentro daquele hospital, e a voz de Deus dizia dessa maneira: meu servo, todo mundo vai dizer não, mas eu que sou Deus digo sim na tua vida. Agradeço a Deus, irmãos, que eu já não vi mais nada.
aleluia, fui levado para a mesa de cirurgia, 2 coágulos de sangue no cérebro. A médica, irmãos, aleluia, fui desenganado. A minha irmã chegou, a médica saiu e falou: filha, o chão está aí, você quer cair, você cai, teu irmão não tem chance de vida. A minha irmã voltou para casa, irmão, contou para minha mamãe, serva de Deus. A minha mamãe pegou o véu quando viu, irmãos, não se desesperou, mas creu na misericórdia. Pegando o seu véu, cada passo que ela dava glória para Deus. Dava mais um passo, era mais um glória para Deus. E antes que minha mãe se ajoelhasse para orar, Senhor que está aqui batizou a minha mãe na promessa do Espírito Santo. Agradeço a Deus, irmãos, nessa noite, em que fui levado para o quarto chamado autovisome, desenganado, irmãos, cercado por cortinas, aleluia, num canto isolado. 2 enfermeiras cuidavam de mim, e quando eu abri os meus olhos, irmãos, estava em coma, entubado. Quando despertou o Senhor, me despertou do coma, que eu abri os meus olhos, ela falava assim: se você estiver entendendo o que eu estou falando, eu vou pôr a minha mão na sua. Quando ela pôs a mão dela na minha, irmãos, e eu apertei, a outra saiu correndo, chamou o médico. O médico logo entrou dentro daquele quarto chamado autovisome, abriu aquelas cortinas, tirou os equipamentos e falou: Raimundo, ano que vem comemora o teu aniversário, porque você renasceu. Agradeço a Deus que aquela médica que havia me desenganado, irmãos, ela falou: olha, você vai ficar de 2 a 3 meses dentro desse hospital, você não vai ser uma pessoa normal, qualquer hora para o teu cérebro, qualquer hora para o teu corpo. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que a palavra de Deus, ela nunca falhou. Aleluia, com 9 dias eu estava saindo de alta, caminhando por aqueles grandes, aleluia, corredores daquele hospital. E quando eu estava quase saindo, aquela médica encontrou comigo e ela me deu alguns encaminhamentos médicos dizendo: você vai se tratar na ponta da praia, você não vai ser uma pessoa normal, qualquer hora vai parar a tua mente, qualquer hora vai parar o teu corpo. Não me desfiz, não me desfaço da medicina, mas eu agradeço a Deus, irmãos, que eu não sei o que eu fiz com aqueles encaminhamentos, não procurei um especialista, já se passa mais de 20 anos, estou liberto aqui junto a essa igreja. Agradeço a Deus, irmãos, o horário já se avança, nós ouvimos obras maravilhosas, mas eu vou contar, irmãos, aleluia, eu vou contar 2 obras, irmãos, para que não se prolongue. Nosso irmão José que esteve entre nós, só levou alegria, irmãos, e também vamos procurar acabar no horário para não trazer nenhuma tristeza aqui para os servos e para a igreja. Agradeço a Deus, irmãos, que eu vi uma obra, irmãos, que Deus fez dentro da penitenciária, ali um culto todo sábado, 1h da tarde, e naquele culto, irmãos, congregava na faixa de 120 presos, irmãos, e tinha um preso que, conversando com outro preso, ele falava que queria até o fórum, que queria falar com o juiz, porque a vida dele mudou, que ele aceitou Jesus Cristo como Salvador da sua alma, mas ele não podia ir, é verdade, mas ele foi para o culto, e no culto Deus tomou o nosso irmão na palavra e dizia assim: você queria falar para o juiz que você não rouba mais, que a tua vida mudou, que você aceitou o Senhor Jesus como Salvador da tua alma, mas te diz o Senhor: eu vou mostrar que eu sou Deus e que estou na tua vida, vou trazer o juiz dentro desse lugar. Agradeço a Deus, irmãos, que a palavra de Deus está escrito no livro de Isaías, e quando a palavra ela sai da boca de Deus, ela só volta para Deus quando ela tiver feito o seu fiel cumprimento. Palavra pregada, irmãos, e quando foi segunda-feira, a ordem dada pelos diretores que nenhum preso sairia da cela, não teria banho de sol, e todas as celas absolutamente ficariam trancadas. Irmão, foi convocada a guarda na muralha, e quando foi pelas 10 horas da manhã, foi anunciado nos pavilhões que havia chegado o juiz corregedor de São Vicente, direitos humanos, muitos advogados, e todos eles entrariam dentro daquela penitenciária. Agradeço a Deus, irmãos, que o juiz, olhando todos os lugares, salas de seguro, todo lugar, ele desceu do pavilhão par superior e desceu do pavilhão par inferior. Quando ele passou em frente à cela número 12, os irmãos vão entender o poder que tem o nome do Senhor. Estava escrito no fundo da cela, em nome do Senhor Jesus. Quando o juiz olhou e leu esse nome, ele parou e perguntou: quem está preso dentro dessa cela? Aleluia. O guarda falou: aí está os crentes. E o juiz dizia: abre a porta dessa cela, eu quero entrar dentro da cela. Nossos irmãos que estavam presos se lembraram da palavra pregada no sábado, e como a igreja começaram a dar glória dentro daquele lugar. Quem estava fora não entendia, mas o nome que o juiz leu, aleluia, porque está escrito que
Senhor Jesus. Irmãos, e o juiz dizia, abre, o guarda falou, não posso abrir. E então o juiz perguntou, por que você não pode abrir? Ele disse, porque eu recebi ordem do meu diretor que eu não posso abrir que ele disse que eu não posso abrir nenhuma cela. O juiz disse para ele, quem manda mais, sou eu, juiz, corregedor ou o teu diretor? Diretor chegou, pediu para abrir, a palavra cumpriu e o nome de Deus está sendo glorificado. Para encerrar, irmão, por que não pode faltar um glória na nossa boca? E os irmãos vão entender o poder do glória na boca do crente. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu agradeço a Deus que ali nos chamaram para fazer uma visita com uma moça que estava endemoniada. Irmãos, Deus preparou, damos a palavra junto aos 2 companheiros, partimos para aquela casa, nos levaram no quarto onde a moça estava. Entramos, irmãos, nós ficamos na comunhão esperando o que o Senhor haveria de fazer. De repente, irmãos, entramos, fechou-se a porta do quarto, nós dentro do quarto, alguém do lado de fora esmurrava a porta do quarto, a dona abriu-se a porta, quando abriu entrou uma parente, e essa parente, ela entrou e ela estava endemoniada. E eu falei, Senhor, se não bastasse uma, são 2 endemoniadas. E eu disse, Senhor, eu vou pôr a mão na cabeça desta mulher. Senhor que está aqui disse dessa maneira, meu servo, começa a dar glória para o meu nome, chama os companheiros para me glorificar, que hoje eu vou mostrar para você e um dia você vai contar para a minha igreja que o glória e o aleluia manda o demônio embora. Eu agradeço a Deus que nós começamos a dar glória, como a igreja está dando glória aqui nessa noite. A mulher que tinha acabado de chegar, ela pôs as mãos aos ouvidos e começou a gritar, para de dar glória, porque a glória está me queimando, para de dar glória. Falando o que eu estou fazendo aqui. Agradeço a Deus que Deus tomou um dos irmãos na comunhão. Ele saiu marchando como marcha um soldado, tomado pelo Espírito Santo de Deus. Foi em direção à filha da dona da casa. O que estava nela dizia que era forte. Deus tomou o vaso e pôs as suas mãos. O outro demônio caiu e Deus está sendo glorificado. Não tem juízo. Ele pediu para contar mais uma obra. Então vamos contar. Irmão, Deus nos deu uma loja, e nessa loja era na rua de casa, Deus abençoou, então nós fomos para um centro, uma rua comercial ali da Praia Grande. Irmãos, e quando nós chegamos, irmão, para abrir a loja, reformar aquele ponto, alguém foi lá e disse que daqui a 30 dias estaria fechado. Mas nem abrimos, irmãos, e alguém já foi lá lançar uma maldição. Mas abrimos, irmãos, reformamos, abrimos, e a notícia correu entre o comerciante, o que alguém havia nos aprontado, irmãos, e abrimos a loja. Irmãos, essas pessoas que haviam nos afrontado, eles entraram na sexta-feira à noite dentro de um centro de macumba, viraram à noite, amanheceu-se o dia, 9 horas da manhã do sábado, abrimos a nossa loja. Eles contrataram uma pessoa que eles chamam de Pai de Santo, e quando, irmãos, nós abrimos a loja, 9 horas da manhã, quem entra? Esta pessoa que eles contrataram, fumando um charuto, soprando na mercadoria. Eu estava atrás do balcão, irmão, e quando eu ia pedir para aquela pessoa sair, não fazia aquilo. O Senhor que está aqui falou dessa maneira, meu servo, deixa ele entrar, deixa ele fazer o que tiver que fazer, para que quando não acontecer, ele não venha dizer que não pôde fazer. Irmãos, ele fez, irmão, quando ele fez tudo aquilo, ia na sarjeta, ajoelhava, conversava com alguém. Irmãos, e fez esse negócio aí, esse que eles chamam de trabalho. Quando terminou, abaixamos as portas e fizemos uma oração e entregamos na mão de Deus aquela situação. Levantamos as portas, começamos a trabalhar. Como disse aos irmãos, era um dia de sábado, Deus muito nos abençoou. A notícia correu entre os comerciantes, e os comerciantes diziam, vamos ver quem pode mais. Se é o Deus dos crentes ou é o Deus dos macumbeiros. Agradeço a Deus, irmãos, aleluia, que aqueles que haviam contratado o macumbeiro numa curva, encapotou uma caminhonete, perca total no carro, quebraram todo o maxilar. A notícia correu entre os comerciantes, eles diziam, o Deus dos crentes está entrando em ação. Agradeço a Deus, irmãos, que não parou por aí. Aleluia, o macumbeiro lançou
comissão dizendo 30 dias está fechado. O macumbeiro enlouqueceu, foi parar no hospício. A nossa loja tem mais de 20 anos. Só mais uma que eu vou contar. Mas é o poder de Deus, irmãos, e não existe barreira para Deus operar. Nesse mesmo galpão, dentro da penitenciária 2, irmãos, culto, e tinha um preso que ele ouvia vozes de dia e de noite. Aquela voz atormentava ele, não dormia, não tinha sossego, e ele foi pedir uma oração. Terminando o culto, ele pediu oração, orar pelo aquele rapaz, e quando foi orar, o demônio tomou ele. E o demônio tomou ele e dizia assim: o homem de branco não ama ele. O homem de branco não ama ele. Irmão, servo na comunhão fechou os olhos, esperando o que Deus haveria de fazer. Quando ele fechou os olhos, e o rapaz endemoniado falando que o homem de branco não amava aquele rapaz. Irmãos, e quando ele falava, o nosso irmão na comunhão fechou os olhos e começou a clamar. De repente, com os olhos fechados, ele enxergou com os olhos fechados uma bola de fogo descendo do céu. E aquela bola de fogo estava descendo dentro da penitenciária. A guarda da muralha não viu. Ela atravessou o telhado do galpão e não quebrou o telhado. Glória ao nome do Senhor. Quando ela se aproximou, o preso que estava endemoniado deu um grito e falou: eu vou embora. Eu vou embora porque o homem de branco ama ele e o homem de branco está chegando neste lugar. O preso caiu, o demônio foi embora. Aleluia, levantou o preso liberto e o nome de Deus está sendo glorificado. A igreja acredita que o Senhor vai mandar essa bola de branco passar aqui nessa noite. Agradeço a Deus, irmão. Agradeço a Deus. Muitas obras, mas aprendemos o caminho. Deus vai preparar outra oportunidade de estarmos aqui congregados junto a esta irmandade. Desde já fica o convite, nosso irmão José, meu companheiro, nossos irmãos aqui do Ceará e toda a irmandade congregar conosco, Vila Guaramá. Nossos cultos é quinta, sábado e domingo, quarta-feira às 15 horas e reunião de jovens às 10 horas da manhã. Estamos sentindo, irmão Júlio, Maísa está aqui, sabe, irmão, que lá é glória do começo até o fim. Agradeço a Deus, irmãos, muitos lugares que tenho passado, estados, nações, o Senhor tem dado a graça de passar desses lugares fracos e desejo levar a nossa saudação com a paz de Deus, no grato amor do Senhor. Amém. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Deus, porque quando chegamos no estado do Ceará, nós éramos os únicos crentes naquela cidade. E com isso, éramos tratados indiferentemente pelos demais crianças, pelos demais jovens também. E dou graças a Deus, amados irmãos, porquanto chegou um dia que o prefeito daquela cidade comprou uma televisão, que isso era raro ter uma televisão, e colocou na praça da cidade e passava ali como um cineminha ao ar livre. E vinha todas as crianças nos horários matutinos assistir aqueles que na qual passava os desenhos naquela televisão. E eu dizia: mamãe, deixa eu também assistir. Todos os meninos vão, mamãe. E a mãe falava: meu filho, ali a imagem que fala, nós vamos orarmos a Deus. Então nós nunca fomos ver aquilo que estava se programando na cidade e fomos. No decorrer dos dias, começou a aula e chegando na escola, todos os primeiros dias de aula, os professores pedem para fazer uma dissertação e relatando das suas férias. Mas a maior notícia, o maior evento era aquele veículo que transmitia aqueles desenhos. E naquele presente momento, uma criança disse para a professora: tia, por que nós não escreve dos desenhos que nós assistimos, do super-herói que nós vimos? Mas escrever, nós gostamos tanto, tantos poderes eles têm. Então ela disse: então escrevam. E começou os meninos falando, ela disse: vamos fazer assim. Para vocês não repetirem o mesmo super-herói, vocês vêm colocar aqui o nome de vocês, do super-herói na frente de cada um. Se um repetir, o outro tem que escolher o outro. E eu fiquei pensando, não fui assistir, não vou conseguir então escrever nada. E fui procurar quem era o meu herói. Bendito o nome do Senhor.
Naquele presente momento, os meninos escrevendo, a tia vindo olhando para tentar auxiliar. Chegou, eu estava com um caderninho aberto, todo branco. E a tia chegou e disse: Leandrinho, meu filho, você não começou a escrever nada ainda. Eu disse: tia, eu não assisti os desenhos como os meninos. Eu não tenho nenhum herói, tia. Naquela hora ela falou: você não lembra de nenhum super-herói, um herói que você tem? Eu disse: tia, eu não sei, tia. Os meninos riram e disseram: é porque ela é crente, tia. E ele não foi não, que os crentes não vão. Naquela hora ela disse: pense. Quando ela voltou, ela disse: ainda não fez nada. Eu disse: tia, eu posso ir para casa quando terminar? Lá eu vou perguntar para a mamãe quem é o meu herói. Ela vai me ajudar e eu vou trazer então a atividade, tá bom, tia? Naquela hora a diretora entrou na sala e falou assim: vai ter a reunião de pais e mestre, e vai vir as autoridades da cidade, o prefeito, o padre, eles vão estar aqui, todos os pais. Cada sala de aula vai fazer uma apresentação para o prefeito e as autoridades. Uma sala escolheu dançar, outra vai cantar uma música, outra sala vai declamar um poema. O que essa sala vai apresentar? E a tia perguntou: o que nós vamos apresentar para eles? Naquela hora a diretora disse: vamos, fala o que vou apresentar. O menino disse: tia, por que nós então não apresentamos os nossos heróis nesse dia? Nós conta a história dos nossos heróis para ele, cada um conta. E nós podemos vir até vestido igual eles. Eu disse: que coisa boa! Então vamos fazer assim. Fui para casa, irmão. Quando cheguei em casa eu disse: mamãe, os meninos vão fazer uma atividade para apresentar na escola para os pais e para as autoridades. Só eu, mamãe, não vou apresentar. Mas por que, meu filho? Mãe, é porque a atividade era quem foi assistir. A senhora não deixou eu ir. Eu não vou fazer, mamãe. Eu disse: mas o que ela pediu? Pediram que era para mim contar a história do meu herói. Eu não assisti, eu não sei. Ela disse: senta aqui, meu filho. Nosso herói é Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Então minha mãe ensinou, falou para mim: leva, escreve lá o seu nominho, escreve o nome do seu herói. A mamãe vai te ajudar. Eu disse: mamãe, mas eu tenho que me vestir igual o meu herói. Ela disse: sim, nós temos a roupinha do seu herói. Mamãe, tem o meu herói, tem que ter um poder e uma arma. Qual é a arma que ele usou com poder? Tem que levar. Ele também tem uma arma, você vai levar, meu filho. Então, graças a Deus, voltei tão contente naquele dia. Cheguei e disse: tia, eu já tenho o meu herói. Que mesmo, meu filho? A minha mãe falou que ele é mais poderoso, é muito poderoso. Então escreve aqui, filho, eu botei Leandro, herói Jesus Cristo. Os meninos começaram e ela disse: meu filho, não é esse tipo de herói que é para escrever, não. Eu disse: tia, mas minha mãe falou que esse é meu herói. Eu não tivesse vergonha de falar dele. Então ela disse: mas não pode esse tipo de herói. Os meninos riram e diziam: é porque eles são doidos, esses crentes, é tudo fanático, tia. Então eu sentei, comecei a chorar, porque não ia poder apresentar meu herói. Entrou a diretora assim: sábado a reunião, está todo mundo pronto, estamos. E eu com cabecinha baixa, disse: por que aquele menino está de cabeça baixa chorando? É porque ele escreveu o nome do herói e nós falamos que aquele herói não pode escrever dele. Ela disse: não tem nada não, pode ser qualquer herói, nem que seja bem fraquinho, mas é o herói dele, deixa ela apresentar. Professor, então a diretora não viu o nome do meu herói, disse: então você apresenta. Naqueles dias, irmão, minha mãe me ensinou a história e foi falando. Então nós vendíamos ovinhos da cidade, minha irmã vendia cheiro verde, meu irmão vendia carvão. Eu ia lá na casa da tia vender, porque ela toda vez comprava de mim. Quando eu cheguei, estava sendo um aniversário do filho, os balãozinhos. Quando eu chamei ela, disse: entra aqui, que é um pedacinho de bolo, um chapéuzinho, botou. E eu achando aquilo tão bonito, e lembrei que no outro dia, seu meu
aniversário também, e fiquei sonhando com o aniversário também, com o bolo, e naquele presente momento os meninos chegaram e disseram: crente, vai embora da minha festa, eu não te convidei, você não pode estar aqui. Mas foi a tia que deixou entrar, vai embora. Quando eu peguei aquela cestinha, me empurraram, eu derrubei e caí no chão, comecei a chorar, disse: a mamãe agora vai me bater se eu voltar para casa sem o dinheirinho. Fui para debaixo de um pé de árvore que tem no centro da cidade. O irmão Afonso foi lá, eu mostrei até hoje essa árvore lá. Nós chegamos e fiquei chorando, a tarde passou, começou a escurecer. A mamãe chegou e me contou: filho, por que você não voltou para casa? Eu disse: mamãe, a senhora me ama? Eu te amo, meu filho, a senhora não bate em mim, não? Meu filho, eu só tenho amor para te dar. Mamãe quebrou sozinho e eu fiquei com medo de ir para casa, a senhora me bater. Ela disse: não, pode voltar. Eu disse: mamãe, como é difícil ser crente, né? Ninguém gosta de nós. Mãe, por que nós somos pobres, mãe? Todo mundo ri de nós. E minha mãe disse: não, a pobreza não é um mal. Cristo também era pobre, meu filho. E eu contei para ela do meu aniversário, do que aconteceu. Pois eu faço um bolinho, se você deixar de chorar. A senhora faz, mãe, um bolinho para mim? Faço. Outro dia ela fez, chamou algumas criancinhas. Quando foi na hora de soprar a velhinha, naquele presente momento o menino disse: Leandrinho, quando tu cortar o que tu pedir, você vai ganhar. Eu olhei e disse: mãe, é assim? Ela disse: não, nós vamos orar. Tu vai pedir a Deus, aí o que tu pedir, Ele vai te dar. Mas não tinha brinquedo, não era brinquedo de latinha, era os cavalinhos, era feito dos melãozinhos que na qual ficava na cerca com os palitinhos, virava a nossa fazendinha. E o filho do prefeito tinha uma bicicleta, eu tinha desejo de pelo menos tocar nela. Eu disse: mãe, se eu pedir para Deus uma bicicleta, Deus me dá uma bicicleta. Ela disse: Deus tudo pode, meu filho. Ele tem poder de te dar uma bicicleta. Eu posso pedir? Pode. Pedi na oração. Chegou o sábado, era para ir para a escola. Eu disse: mãe, a roupa do meu herói me vestiu no lençol, pegou umas cordinhas do punho de rede e amarrou na minha cintura, botou as sandalinhas, bendito seja Deus. E quando eu calcei aquelas sandalinhas, eu olhei assim e disse: mãe, mas cadê a arma do meu herói? Ela trouxe a Bíblia e disse: é a palavra que é a arma do nosso herói. Eu olhei e disse: mãe, eu estou bonito, mãe? Eu estou parecendo com o meu herói, mamãe? Ela disse: meu filho, você está igual a Jesus Cristo. Então nós fomos. Eu disse: mãe, e se começarem a rir, você olha para a mamãe, ela vai estar aqui dizendo: eu estou aqui, aleluia. Mas lembra de uma coisa: se tu confessar o teu herói diante dos homens, ele te exaltará diante dos homens também. Aconteça o que acontecer, não te envergonhe do teu herói. Nós fomos, irmãos, chegamos na escola, quando a diretora viu, disse: não, esse tipo de herói que é para apresentar. E a mãe disse: nós podemos ser pobres, podemos ser crente, mas o direito do filho do católico tem, o meu também tem. Vamos falar com as autoridades. E aí permitiram apresentar. Naquela hora entrou as autoridades ali, e veio dois homens trazendo uma grande caixa com laço enrolado. Quando eu subi, o prefeito disse: eu soube das apresentações, mas tem uma que é especial. As crianças vão apresentar os heróis. Então cada criança que apresentar, nós vamos fazer um julgamento. Eu trouxe esse presente, o herói que for mais poderoso, no final vocês vão bater palma. O que tiver mais palma vai ganhar esse presente, a criança. Glória a Deus. Então chamou os meninos, cada um apresentou o seu herói, cada um apresentou a arma dele, os poderes dele. Quando chegou, as mães riam de orgulho de seus filhos vestidos. Chegou na minha vez e disse: como é seu nome, meu filho? Eu disse: meu nome é Leandro. Como é o nome do seu herói? Jesus Cristo. As mães começaram a me dizer: respeitem. Então conte. Meu herói
Jesus Cristo, mas pelo anjo recebeu o nome de Emanuel, Deus conosco. Filho de Maria e José, família pobre. Quando nasceu não tinha um bercinho, nasceu uma manjedoura. Mamãe ensinou ele a ler e falar. 12 anos se apresentou diante dos doutores e se admiraram de quem é filha essa criança de tamanha sabedoria. Se admiraram mais ainda por ser filho de um carpinteiro, glória a Deus. Com 30 anos ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Recebeu o poder do Espírito de Deus sobre a terra, os céus e todas as coisas. Então o poder do meu herói era abrir os olhos do cego, fazer o mundo falar, o paralítico andar, o morto voltar à vida, o pecador ser convertido, os espíritos ser repreendidos. Meu herói venceu o reino da morte, venceu os aguilhões do pecado, e por amor da humanidade ele morreu no altar da cruz. O último herói o último inimigo que meu herói teria que vencer era a morte. Sepultado ao terceiro dia, ressuscitou em nuvem de glória. E meu herói com 40 dias subiu para o céu em arrebatamento e prometeu que aonde ele estiver, ele vai voltar para me levar. E a arma do meu herói, mostrei a Bíblia, a sua palavra. A sua palavra ele trouxe a salvação à humanidade. A sua palavra ele criou os céus e a terra. Com a sua palavra ele levanta reino, ele abaixa reino. Com a sua palavra o abatido ele alegra, o exaltado ele exalta. Este é o meu herói. Então, graças a Deus, subiu novamente. Não estava mais indo, estava todas as mães chorando, as autoridades chorando. O prefeito chegou, as lágrimas subiu e disse: vamos agora ver quem vai ganhar mais pau, o herói mais poderoso. Padre, como diz a história, o primeiro será o derradeiro é o primeiro. Então vamos fazer o último, vem primeiro. Quem foi o último menino, vem aqui. Quando eu subi, ele olhou. Quem acha que o herói mais poderoso, bata palma. E se do Leandrinho, Jesus Cristo é o mais poderoso, batem palma agora. As mães das autoridades só não bateram palma, ficaram todos de pé. E batiam palma para o herói. Todos os outros heróis é fictício. O verdadeiro herói é Jesus Cristo. Acreditamos que não sobrou nenhuma palminha para os outros. Traz o presente pro Leandrinho. Quando eu abri, era uma bicicleta. Quem é o teu herói? Quem é o teu herói? Quem é o teu herói? Deus seja louvado. Dá um graças. Agradeço a Deus, irmãos, por esta oportunidade maravilhosa que Deus me concede de estar congregado convosco. Trago saudação da Irmandade do Morro do Jacaré, Rio de Janeiro, aonde o Senhor deu a graça de congregar no final da semana passada. Tivemos 4 dias lá e vimos a obra de Deus lá. Vimos o traficante carregar os sacos no Morro do Jacaré. Daquela Irmandade da Mocidade vos trago a saudação com a paz de Deus. Resumidamente, irmãos, agradeço a Deus que quando a minha mãe estava gestante de mim, ela era uma prostituta e ela vendia o seu corpo numa cidade do interior de São Paulo. E ela tinha feito um propósito, irmãos, de me jogar fora na lata do lixo. Mas tinha uma nossa irmã serva de Deus, que ela não tinha filho. Então ela foi até aquela irmã e disse assim: se nascer um menino, você me dá esse menino que eu vou criar ele na casa de Deus. Assim eu nasci, irmão. A serva de Deus me pegou daquela mulher e me levou na casa de Deus.
e orou por mim, e aquelas orações me seguraram até hoje. Agradeço a Deus, irmãos, que quando, irmãos, eu tinha 8 a 9 anos de idade, mais ou menos, o Senhor levantou a minha mamãe para a obra da piedade. E eu fui numa reunião do Brás, irmãos, que o Brás até hoje é a minha comum congregação. Então, irmãos, eu fui numa reunião, irmãos, da obra da piedade, e lá o Senhor preparou umas obras de atendimento, e as servas de Deus foram numa olaria, irmãos, fazer aquele atendimento num lugar bastante humilde. Irmãos, e o carro não pode chegar até lá. Então a serva de Deus de cabelo branco, da obra da piedade, que já dorme no Senhor, colocou as compras em cima da carriola e falou para mim: menino, você me ajuda? Irmãos, eu peguei aquele braço daquela carriola, como na minha inocência de criança, e fui empurrando com a serva de Deus. E quando ela bateu palma, irmão, saiu daquela casa bastante humilde uma menina de 12 anos, com o véu na cabeça, e deu um grito e disse: mamãe, para a oração, que Deus atendeu a nossa oração. E nós entramos, irmãos, naquele lugar onde não tinha piso, a casa era de terra, e naquele dia, quando a irmã serva de Deus colocou o véu na cabeça, que ela fez a oração, irmão, Deus passou ali sendo a minha pequena alma com a promessa do Espírito Santo. Irmão, o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo aos 10 anos de idade, e a nossa vida era bastante difícil. Papai trabalhava de faxineiro, irmão, numa empresa em São Paulo, e eu não tinha cama para dormir, dormia debaixo da mesa, em cima de umas cobertas. Eu já fazia 15 dias, irmão, que nós tomava água com fubá, e mais nada. E aquela, irmãos, era a última vez que ia tomar água com fubá, porque o fubá tinha acabado. Então minha mãe, serva de Deus, colocou o véu na cabeça e disse: filho, vamos dar graça a Deus, porque esta vez é a última vez que nós temos alimento nesta casa. E ela fez a oração e disse: Senhor, eu sou a tua serva e aqui está meu filho, não deixa nós perecer. Então nós somos congregamento, irmão, numa congregação, porque toda a minha vida, irmão, fui de oração, e eu sou aqui fruto da oração. Se não fosse as orações, não estaria aqui hoje. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, irmão, lá Deus mandou a palavra e disse assim: olha, antes da meia-noite, o anjo de Deus vai passar na tua casa, espera por ele, que ele vai passar na tua casa. Assim, amados, nós voltamos para aquele quarto, e minha mãe, irmãos, meu pai arrumou a minha cama, e eu deitei debaixo daquela cama. Irmão, e passou 10 horas da noite, e nada, e passou 10 e meia, e nada. Eu tinha uns 20 cômodos naquele quintal, irmão, e a nossa casa era a última, e minha mãe abriu a porta daquele quarto, irmão, que nós morávamos 11 horas da noite, colocou a cadeira de frente para o portão, e colocou o véu na cabeça. E quando foi 11h15, meu pai disse assim: desliga a luz, porque amanhã eu vou levantar 5 horas para trabalhar. E ela disse: não é meia-noite. Deus falou que antes da meia-noite o anjo ia passar por esta casa, e eu estou crendo e vou esperar. E assim, irmão, quando foi 5 para meia-noite, parou um carro em alta velocidade na nossa casa, e o irmão desceu correndo e chamou por ela. E quando o irmão chegou na nossa casa, ele disse: olha, eu deitei na cama, mas o anjo de Deus cercou a minha mente e dizia: levanta, levanta, porque é antes da meia-noite que você tem que ir lá cumprir a ordem. Bendito o nome santo do Senhor. E quando foi 00:05, tudo que faltava naquela casa estava na mesa, e 00:05 nós estamos dando glória a Deus. Assim, amados, eu cresci a minha vida, irmão, na casa de Deus. E quando, irmão, eu tinha 17 anos para 18 anos, irmãos, eu estava na congregação, irmão, na reunião da mocidade, e Deus falava assim: olha, você que entrou aqui hoje, moço, Deus mandava a palavra sobre José do Egito, e dizia assim: olha, o seu nome é quase semelhante igual de José. Assim como eu fiz com José, permiti que José descesse para o calabouço, eu vou permitir que algum moço aqui desça para o calabouço, e quem sabe um dia você estará no calabouço, e os irmãos de José se esqueceram de José, e quem sabe esses irmãos que estão do teu lado também se esqueçam de você. Quem sabe um dia você entre dentro da congregação e diga: a paz de Deus, e ninguém te receba. Mas quando chegar esse dia, como eu conheci José, desde o ventre da mãe dele eu também te conheço, e como eu fui com José no calabouço, também serei contigo. Guarda esta palavra que eu mando nesta reunião, porque algum dia ela servirá para a tua vida. Assim, amados, eu me incorporei no exército brasileiro, e um dia de domingo, irmãos, eu estava, irmãos,
coloquei a farda para ir para o quartel. E minha mãe disse para mim: meu filho, se a tua mãe faltar neste mundo, você promete para ela que você vai servir o Senhor todos os dias da sua vida? Eu disse: eu prometo. Ela disse: então vai com Deus. E eu fui para o quartel, irmão. E na segunda-feira eu estava no quartel e o oficial de dia me chamou e disse: olha, o coronel comandante está te chamando, se apresente a ele. E quando eu fui à sala do comandante, ele disse: olha, eu recebi um recado, a sua mãe está muito mal e você está dispensado, vai até o Hospital Modelo. E quando eu cheguei, irmão, ao Hospital Modelo, meu pai já estava lá, a serva de Deus estava com véu na cabeça, tomada por aparelhos, e eu tirei a cobertura do exército. Eu disse: mamãe, a paz de Deus. Ela mexeu a boca. Eu disse: mamãe, a paz de Deus. Ela mexeu a boca de novo. Eu fui até a sua boca e coloquei a minha orelha. Ela disse: filho, a minha hora chegou, porque eu vejo de longe um varão que vem na minha direção, e os seus olhos é brilhante como fogo. Guarda o que a tua mãe disse, Alamanaia. Assim, amados, passados alguns minutos, o Senhor a recolheu para o reino da sua glória. Irmãos, presta atenção, irmão. E ficou servindo o Senhor junto com meu pai. E um dia, irmão, meu pai disse para mim assim: olha, eu vou me casar. Irmãos, e me apresentando a mulher com quem ele ia se casar. Irmãos, e o dia que eles celebraram o casamento, que aquela mulher entrou na minha casa, ela disse para mim: você sabe que hoje, a partir de hoje, eu sou a dona da casa? Eu disse: eu sei. Ela disse: então eu vou te dar uma notícia. Eu já conversei com teu pai e ele já não é mais da religião da sua mãe, porque eu sou macumbeiro e feiticeira e eu detesto crente e eu não quero um crente do meu lado. Então para você tem dois caminhos. Se você escolher a religião da sua mãe, você não pode mais morar aqui. Bendito é o nome santo do Senhor. E ela disse para mim: o que você tem para dizer? Eu disse: no momento eu não tenho nada, mas amanhã, quando amanhecer o dia, Deus colocará as palavras que eu tenho que dizer na tua boca. Bendito é o nome santo do Senhor. Assim, amados, naquela noite eu chorei bastante, irmãos. E quando foi 5 horas, eu abri as Sagradas Escrituras. Estava escrito assim: quando teu pai e a tua mãe te desamparar, o Senhor te recolherá nos braços. Assim, irmãos, como ia chover, chovia muito em São Paulo, e eu não tinha nenhuma bolsa. Eu pegando o saco que tinha na minha casa, irmão, reuni tudo que era de crente, coloquei naqueles sacos os vinagres, coloquei a Bíblia, coloquei os recitativos da infância, coloquei as fotos da minha mãe, serva de Deus, com véu na cabeça, que tocava acordeão, coloquei dentro do saco, coloquei todas as minhas roupas. E meu pai, quando levantou, ele disse para mim assim: para onde você vai? Eu disse: pai, um dia esta casa era casa de crente, hoje essa casa não é mais casa de crente. Os moradores da casa mudaram, tudo mudou, mas eu não mudei. E eu permaneço fiel ao Deus que eu aprendi na minha infância, e Ele proverá o destino da minha vida. Assim, amados, eu saí, irmãos, para São Paulo. E lá, irmãos, comecei a morar nas repúblicas, irmão, e fui dormir num quarto com 4 bêbados, irmão, e eu estava descendo no cativeiro, irmão, e a palavra da reunião da mocidade começava a cumprir na minha vida. Então, irmão, não tinha eu mais emprego, irmão, e eu comecei a andar pelas ruas de São Paulo, irmão, ia na Praça da Sé e vendia uma camisa e tomava o lanche, vendia uma calça e tomava outro lanche, irmão, e foi se acabando tudo, irmão, e não tinha mais o que vender. Então, irmão, um dia a dona da pensão disse: olha, eu gosto muito de você, mas aqui você não pode ficar mais. Ele me dispensou da pensão e a antiga rodoviária de São Paulo passou a ser a minha residência, irmão. E eu passava as noites sentado lá, pensando, irmão, para onde que ia. Não tinha mais rumo, não tinha mais direção, mas não tinha mais nada. Mas uma coisa eu não vendi: eu não vendi o inário, eu não vendi a Bíblia, eu não vendi os recitativos. Era a única coisa que eu tinha, irmão, dentro daquele saco. Assim, amados, eu estava descendo cada vez mais para o calabouço. Glória ao nome santo de Deus. Assim, irmãos, acabaram-se a roupa do corpo. Então comecei a andar vestido de papelão. O cabelo foi crescendo, as unhas foi crescendo. Bendito é o nome santo do Senhor. Eu comecei a ficar sem tomar banho. E acabou-se o sapato, irmão. E eu comecei a virar lata do lixo para procurar alimento. Bendito é o nome santo do Senhor. Assim, amados, eu perdi a identidade de ser humano. Bendito é o nome santo do Senhor. Passei
6 anos e alguns meses sem tomar banho, onde eu chego, irmão, que exalava, era mais do que um animal, porque os animais tomam banho, os animais têm tratamento, eu fedia mais do que qualquer um animal, irmão, e quando eu chegava, nenhum ser humano ficava perto de mim, e alguns quando me via de longe não queriam me receber, já jogavam o alimento como se joga para um animal, outros jogavam um copo de água, outros jogavam uma coisa, e outros agrediam, mas tinha uma coisa, irmão, no meio daquele calabouço, olha o nome santo de Deus, Salamanaia, Catalamaço, contar aqui é muito gostoso, é muito bonito, mas passar no calabouço é duro, aqui tem muita gente, mas no calabouço você está sozinho, não tem ninguém do teu lado, só quem passou pelo calabouço é que sabe o que é o calabouço. Glória ao nome santo de Deus! Assim, amados, dormiram nas construções em cima de tábua de madeira, irmão. É quando, irmão, de vez em quando, no frio, irmão, deitado na construção, abria aquela sacaiada e abria a Bíblia. Estava escrito assim: meu servo, não desanima que eu estou contigo. Glória ao nome santo de Deus. Assim, amados, na minha vida de andarilho, um dia, irmão, eu passei em frente a uma congregação cristã, irmão, uma congregação bonita, estava acontecendo uma reunião da mocidade, e eu comecei a olhar a mocidade entrando com aquele externo bonito, um sapato bonito, e olhei para mim, as unhas no pé desse tamanho, glória ao nome santo de Deus, vi que eu não tinha condição de me aproximar daquele lugar mais, aleluia, glória ao nome santo de Deus, mas a nossa alma, irmão, tem saudade das coisas do céu. Então a alma que estava no corpo de mendigo sentiu saudade do céu, sentiu saudade da glória de Deus. E quando, irmão, eu tentei me aproximar da congregação, o porteiro disse: aqui você não entra, vai embora daqui, some daqui, desaparece. Glória ao nome santo de Deus. Naquele momento cumpri a palavra da reunião da mocidade, que Deus falou: algum dia você vai chegar aqui, os seus irmãos não vão te receber, mas eu continuarei te recebendo. Então, irmão, eu sentei do outro lado da calçada, e aqui tem sempre um de coração mais duro e outro de coração mais mole. O de coração mais mole sentiu pena de mim e falou com o de coração mais duro. Então, irmão, aquele de coração mais mole foi no outro lado da calçada e me pegou e disse assim: pode entrar dentro do pátio da congregação, mas não fica aí do lado de fora, você não tem condição de ficar junto da irmandade. Então, irmão, não falava nada, mas eu tirei o chapéu de palha, irmão, coloquei do lado o pedaço de pau e o saco de lixo e me ajoelhei no último vitor do lado de fora. E alguém passou e disse assim: eu sou um pecador. E o outro disse: olha o que acontece com quem não guarda a palavra de Deus, olha o destino, mas Deus, irmão, que sabe tudo, que conhece nós, o passado, o presente e o futuro, e Ele te conhece, irmão, e Ele mandou a palavra sobre José do Egito e disse: olha, eu falei alguns anos para você que você ia descer no calabouço, eu estou avisando que você ia descer no calabouço, ou que você está no calabouço. Eu não me esqueci de José, não vou me esquecer de você também. Fica no calabouço, que eu vou erguer a tua cabeça. Assim, amados, eu continuei a minha vida, irmão, de mendigo. Um dia, irmão, eu estava, irmão, sentado no Jardim da Luz, e eu vi, irmão, uma voz mansa e doce que tocou no meu ombro e disse essas palavras: o Senhor Jesus te ama. E era o nosso irmão, vendedor de pano de saco, irmão, desses panos de saco de roupa que limpa, servo de Deus, irmão. Fazia 15 dias, irmãos, que Deus me mostrava em sonho para ele. E ele foi lá no Jardim da Luz, irmão, e me pegou, e atravessou a Avenida Tiradentes, irmão, e pediu um copo de leite, um pedaço de pão, e tirou aquele chapéu da minha cabeça, e como um pai, irmão, acaricia o filho, ele passava a mão na minha cabeça e chorava. Alamanaia, cacalaço,
Aleluia, assim, amados, o dono do restaurante disse assim: olha, não mexe com essa gente, que essa gente não vale nada. Ele disse: não, esse vale. Toda noite Deus me mostra ele não com essas roupas sujas, mas com uma veste branquinha e um semblante bonito. Glória ao nome santo do Senhor. Assim, amados, aquele irmão me pegou e levou para a sua residência, irmão. Ele morava com mais 4 irmãos moços. Então, irmão, quando eles chegaram lá, irmão, naquela residência, os irmãos se assustaram do meu estado e falaram para ele: irmão, o que é isso que o irmão está trazendo para a nossa casa? Ele falou: isto é um servo de Deus. E contou, irmão, para os irmãos que Deus havia mostrado para ele em sonho. E o Senhor falou para ele que no meio daquela sacaiada que eu carregava estava o recitativo, estava o inário, estava a Bíblia, estava as fotos da minha mãe. Assim, irmão, eles falaram: então vamos abrir o saco. E quando eles abriram aquela sacaiada, conforme o Senhor mostrou em sonho, estava tudo lá. Então os irmãos deram um grito e falaram: é nosso irmão, vamos cuidar dele. Bendito é o nome santo do Senhor. Assim, amados, eu fiquei 15 dias na cama, irmãos, e para encurtar o testemunho, irmão, depois de 15 dias, o Senhor preparou que os irmãos compraram um terno para mim, compraram uma camisa, cortaram meu cabelo, e eu entrei já diferente, não mais como mendigo, e não mais como indigente, mas entrei na congregação como servo de Deus. E Deus mandou a palavra sobre José do Egito de novo. Ele falou assim: olha, você foi fiel no calabouço, agora começa uma segunda obra na tua vida. Esta obra será maior do que a primeira. Você não negou meu nome, não pecou, não transgrediu, e colocarei o teu nome sobre esta cidade de São Paulo, essa cidade que sofreu, onde tu sofreu, este estado onde tu mendigou pão, este estado, esta cidade um dia vai exaltar o teu nome, e tu vais ser homenageado como fiz como José, assim farei contigo. Agradeço a Deus, irmão. O Senhor colocou um desejo no meu coração, irmão, de estudar, irmão. Eu comecei a estudar, eu fiz um curso supletivo de 2º grau, irmão. Então, irmãos, um dia, irmãos, eu conversando com o irmão que andava comigo, eu disse para ele: vou fazer uma faculdade. E, irmãos, eu manifestei o desejo junto àqueles irmãos que moravam comigo, mas os irmãos duvidaram e disseram assim: quem é de nós que pode ser um doutor? Nós somos pedreiro, um trabalha de um jeito, outro trabalha de outro. Se nós tivesse condição, nós pagávamos uma faculdade, ajudava o irmão, mas nós ganhamos pouco todos. Então, irmão, eu fui congregar numa determinada congregação, irmão, e depois do culto eu fui lá na casa de uma irmã, e quando, irmão, entrei num barraquinho de madeira, a irmã olhou para mim com o véu na cabeça e disse: irmão, eu não te conheço, mas Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. E Deus manda dizer: vejo você num tribunal, Alamanaia. Você crê nisso? Bendito é o nome santo do Senhor. Se você crê, você recebe que esta é a mensagem de Deus para a tua vida. Assim, amados, eu fui, irmão, e me inscrevi na USP, para o vestibular da USP. Era a única faculdade em São Paulo, irmão, que tinha curso gratuito. Era a única faculdade que eu podia estudar, irmão. E no dia do vestibular, irmão, da USP, tinha um monte de japonês fazendo um monte de cálculo. E um japonês olhou para o outro e disse assim: eu fiz o melhor colégio, eu fiz o melhor curso preparatório, eu acho que eu não passo. E eu disse: senhor, e eu tenho o pior colégio, nem curso preparatório eu tenho, mas eu tenho o Deus da física, da matemática. Eu vou pedir sabedoria para ele, Alamanaia. E se você quer hoje, Deus vai dar sabedoria para você hoje. Alamanaia! Assim, amados, entrei dentro do banheiro e falei: Senhor, eu sou teu servo, não tenho pai, não tenho mãe, já fui mendigo, me dá uma profissão para me ser honrado na terra. E assim, irmão, quando passaram as fases, irmão, do exame da FUVEST, então, irmão, eu fui congregado numa congregação, e Deus mandou a palavra e disse: a pedra que está no teu caminho já foi removida. Era no sábado, irmão, a palavra, no domingo saiu o resultado, irmão. Então fui para a biblioteca municipal, a biblioteca central na Consolação, que existe até hoje, irmão. E lá foi eu e mais um irmão. Eu sentei na escadaria da biblioteca e dei meu RG, e o irmão entrou lá dentro, irmão, para ver o jornal, meu nome, irmão. E ele começou a demorar, e os funcionários da biblioteca conheciam eu e sabia da minha história. Alguns tinham pagado lanche, almoço para mim, e uns falaram para mim: nós estamos torcendo para você. E eu estava ali, irmão, como Mardoqueu, sentado na escada, esperando uma solução. Alamanaia, mas de repente, Cacalamaia, eu vi um grito que
me chamou pelo meu nome. O irmão falou assim para mim: irmão, você foi aprovado. Irmão, eu peguei o RG, eu pulei a catraca e fui na lista dos aprovados. E quando me ouviu meu nome, eu saí gritando. Fui lá na Praça da Sanda, eu tinha vendido as camisas, a roupa do corpo, e dei um grito no meio da praça: só Deus é Deus. Fui no viaduto do chá e dei outro grito: só Deus é Deus. Fui na Praça da República e dei outro grito: só Deus é Deus. Fui lá no Jardim da Luz e lá dei outro grito: só Deus é Deus. E tô falando hoje: só Deus é Deus. Se você crê nisso, dá glória a Deus agora. Quem é que pode tirar alguém que está na sarjeta? Quem é que pode tirar alguém que está na lama e colocar numa universidade? Só esse Deus. Hoje Deus vai mudar o cativeiro de alguém aqui hoje. Deus está me dizendo que vai descer com a sabedoria hoje. Receba o dom da sabedoria agora. Receba o dom da ciência. O demônio tem lutado contra a tua vida. Mas agora Deus começa a dispensar o dom da sabedoria. Receba a sabedoria agora. Receba a sabedoria agora. Receba a sabedoria agora. Irmão, perdoa, irmão, que quando Deus toma nós, irmão, nós perdemos o juízo, meu irmão. Tem alguém aqui que o demônio tem lutado contra a tua vida, mas agora Deus te anuncia: a sabedoria está entrando na tua casa, está entrando na tua vida, está entrando na tua alma, está entrando no teu caminho. Ninguém mais vai mexer na tua vida. Quando ele chegar, eu já te anunciei antes. Assim, amados, a prova do crente, na vida do crente, nunca termina. Quando, irmão, eu comecei a estudar na USP, tinha um problema. Algumas matérias tem que fazer durante o dia. Eu não podia trabalhar. E ajudava os irmãos a pagar aluguel. E estava numa situação difícil. Tinha dois caminhos: eu estudava ou trabalhava. Não podia ser pesado aos irmãos, eles não mereciam. Tinham me acolhido com o pai escolhe o filho. Então, irmãos, eu marquei entrevista com o reitor da USP. Irmão, e eu fui falar com esse homem: uma calça jeans, um sapato vocabulado e um paletó. E tinha um tapete vermelho, como tem até hoje na reitoria. E comecei a caminhar, irmão, junto com a reitora, a pró-reitora de graduação. Comecei a caminhar em direção da sala daquele homem. E aquele homem usava óculos de leitura e começou a me olhar por cima daquele óculos. E eu vinha de longe na direção dele. E quando eu cheguei perto dele, aproximadamente 1,5 metros, 2 metros, ele deu um grito: para aí! E eu parei. E ele me olhou de baixo em cima e disse para mim: posso fazer uma pergunta para você? Eu disse: pode. Ele disse: você é evangélico? Eu disse: sou. Sirvo a Deus na Congregação Cristã do Brasil. Ele disse: boa igreja. Deus seja louvado. Dá um grave. Agradeço a Deus, irmãos, por esta oportunidade maravilhosa que Deus me concede de estar congregado convosco. Trago saudação da Irmandade do Morro do Jacaré, Rio de Janeiro, aonde o Senhor deu a graça de congregar no final da semana passada. Tivemos 4 dias lá e vimos a obra de Deus lá. Vimos o traficante carregar os sacos no Morro do Jacaré. Daquela Irmandade da Mocidade vos trago a saudação com a paz de Deus. Resumidamente, irmãos, agradeço a Deus que quando a minha mãe estava gestante de mim, ela era uma prostituta e ela vendia o seu corpo numa cidade do interior de São Paulo,
E ela tinha feito um propósito, irmãos, de me jogar fora na lata do lixo. Mas tinha uma nossa irmã serva de Deus, que ela não tinha filho. Então ela foi até aquela irmã e disse assim: se nascer um menino, você me dá esse menino que eu vou criar ele na casa de Deus. Assim eu nasci, irmão. A serva de Deus me pegou daquela mulher e me levou na casa de Deus e orou por mim, e aquelas orações me seguraram até hoje. Agradeço a Deus, irmãos, que quando, irmãos, eu tinha 8 a 9 anos de idade, mais ou menos, o Senhor levantou a minha mamãe para a obra da piedade. E eu fui numa reunião do Brás, irmãos, que o Brás até hoje é a minha comum congregação. Então, irmãos, eu fui numa reunião, irmãos, da obra da piedade, e lá o Senhor preparou umas obras de atendimento. E as servas de Deus foram numa olaria, irmãos, fazer aquele atendimento num lugar bastante humilde. Irmãos, e o carro não pode chegar até lá. Então a serva de Deus de cabelo branco, da obra da piedade, que já dorme no Senhor, colocou as compras em cima da carriola e falou para mim: menino, você me ajuda? Irmãos, eu peguei aquele braço daquela carriola, como na minha inocência de criança, e fui empurrando com a serva de Deus. E quando ela bateu palma, irmão, saiu daquela casa bastante humilde uma menina de uns 12 anos, com o véu na cabeça, e deu um grito e disse: mamãe, para a oração que Deus atendeu a nossa oração. E nós entramos, irmãos, naquele lugar onde não tinha piso, a casa era de terra. E naquele dia, quando a irmã serva de Deus colocou o véu na cabeça, que ela fez a oração, irmão, Deus passou ali sendo a minha pequena alma com a promessa do Espírito Santo. Irmão, o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo aos 10 anos de idade, e a nossa vida era bastante difícil. Papai trabalhava de faxineiro, irmão, numa empresa em São Paulo, e eu não tinha cama para dormir, dormia debaixo da mesa, em cima de umas cobertas. Eu já fazia 15 dias, irmão, que nós tomava água com fubá, e mais nada. E aquela, irmãos, era a última vez que ia tomar água com fubá, porque o fubá tinha acabado. Então minha mãe, serva de Deus, colocou o véu na cabeça e disse: filho, vamos dar graça a Deus, porque esta vez é a última vez que nós temos alimento nesta casa. E ela fez a oração e disse: Senhor, eu sou a tua serva e aqui está meu filho, não deixa nós perecer. Então nós somos congregamento, irmão, numa congregação, porque toda a minha vida, irmão, eu fui de oração, e eu sou aqui fruto da oração. Se não fosse as orações, não estaria aqui hoje. Bendito o nome santo do Senhor. Então, irmão, lá Deus mandou a palavra e disse assim: olha, antes da meia-noite, o anjo de Deus vai passar na tua casa, espera por ele que ele vai passar na tua casa. Assim, amados, nós voltamos para aquele quarto, e minha mãe, irmãos, meu pai arrumou a minha cama, e eu deitei debaixo daquela cama. Irmão, e passou 10 horas da noite, e nada, e passou 10h30 e nada. Eu tinha uns 20 cômodos naquele quintal, irmão, e a nossa casa era a última, e minha mãe abriu a porta daquele quarto, irmão, que nós morávamos 11 horas da noite, colocou a cadeira de frente para o portão, e colocou o véu na cabeça. E quando foi 11h15, meu pai disse assim: desliga a luz, porque amanhã eu vou levantar às 5 horas para trabalhar. E ela disse: não é meia-noite. Deus falou que antes da meia-noite eu ia passar por esta casa, e eu estou crendo e vou esperar. E assim, irmão, quando foi 5 para meia-noite, parou um carro em alta velocidade na nossa casa, e o irmão desceu correndo e chamou por ela. E quando o irmão chegou na nossa casa, ele disse: olha, eu deitei na cama, mas o anjo de Deus cercou a minha mente e dizia: levanta, levanta, porque é antes da meia-noite que você tem que ir lá cumprir a ordem. Bendito o nome santo do Senhor. E quando foi 00:05, tudo que faltava naquela casa estava na mesa, e 00:05 nós estamos dando glória a Deus. Assim, amados, eu cresci a minha vida, irmão, na casa de Deus. E quando, irmão, eu tinha 17 anos para 18 anos, irmãos, eu estava na congregação, irmão, na reunião da mocidade, e Deus falava assim: olha, você que entrou aqui hoje, moço, Deus mandava a palavra sobre José do Egito, e dizia assim: olha, o seu nome é quase semelhante igual ao de José. Assim como eu fiz com José, permiti que José descesse para o calabouço, eu vou permitir que algum moço aqui desça para o calabouço, e quem sabe um dia você estará no calabouço. E os irmãos de José se esqueceram de José,
José. E quem sabe esses irmãos que estão do teu lado também se esqueçam de você. Quem sabe um dia você entra dentro da congregação e diga a paz de Deus e ninguém te receba. Mas quando chegar esse dia, como eu conheci José, desde o ventre da mãe dele eu também te conheço. E como eu fui com José no calabouço, também serei contigo. Guarda esta palavra que eu mando nesta reunião, porque algum dia ela servirá para a tua vida. Assim, amados, eu me incorporei no Exército Brasileiro e um dia de domingo, irmãos, eu estava, irmãos, coloquei a farda para ir para o quartel e minha mãe disse para mim: meu filho, se a tua mãe faltar neste mundo, você promete para ela que você vai servir o Senhor todos os dias da sua vida? Eu disse: eu prometo. Ela disse: então vai com Deus. E eu fui para o quartel, irmão, e na segunda-feira eu estava no quartel e o oficial de dia me chamou e disse: olha, o coronel comandante está te chamando, se apresente a ele. E quando eu fui à sala do comandante, ele disse: olha, eu recebi um recado, a sua mãe está muito mal, você está dispensado, vai até o Hospital Modelo. E quando eu cheguei, irmão, ao Hospital Modelo, meu pai já estava lá, a serva de Deus estava com véu na cabeça, tomada por aparelhos, e eu tirei a cobertura do exército. Eu disse: mamãe, a paz de Deus. Ela mexeu a boca. Eu disse: mamãe, a paz de Deus. Ela mexeu a boca de novo. Eu fui até a sua boca e coloquei a minha orelha. Ela disse: filho, a minha hora chegou, porque eu vejo de longe um varão que vem na minha direção, e os seus olhos é brilhante como fogo. Guarda o que a tua mãe disse, Alamanaia. Assim, amados, passados alguns minutos, o Senhor a recolheu para o reino da sua glória. Irmãos, presta atenção, irmão. E ficou servindo o Senhor junto com meu pai. E um dia, irmão, meu pai disse para mim assim: olha, eu vou me casar. Irmãos, e me apresentando a mulher com quem ele ia se casar. Irmãos, e o dia que eles celebraram o casamento, que aquela mulher entrou na minha casa, ela disse para mim: você sabe que hoje, a partir de hoje, eu sou a dona da casa? Eu disse: eu sei. Ela disse: então eu vou te dar uma notícia. Eu já conversei com teu pai e ele já não é mais da religião da sua mãe, porque eu sou macumbeira e feiticeira e eu detesto crente e eu não quero um crente do meu lado. Então para você tem dois caminhos. Se você escolher a religião da sua mãe, você não pode mais morar aqui. Bendito é o nome santo do Senhor. E ela disse para mim: o que você tem para dizer? Eu disse: no momento eu não tenho nada, mas amanhã, quando amanhecer o dia, Deus colocará as palavras que eu tinha que dizer na tua boca. Bendito é o nome santo do Senhor. Assim, amados, naquela noite eu chorei bastante, irmãos. E quando foi 5 horas, eu abri as Sagradas Escrituras. Estava escrito assim: quando teu pai e a tua mãe te desamparar, o Senhor te recolherá nos braços. Assim, irmãos, como ia chover, chovia muito em São Paulo, e eu não tinha nenhuma bolsa. Eu pegando um saco que tinha na minha casa, irmão, reuni tudo que era de crente, coloquei naqueles sacos os hinários, coloquei a Bíblia, coloquei os recitativos da infância, coloquei as fotos da minha mãe, serva de Deus, com véu na cabeça, que tocava acordeão, coloquei dentro do saco, coloquei todas as minhas roupas. E meu pai, quando levantou, ele disse para mim assim: para onde você vai? Eu disse: pai, um dia esta casa era casa de crente, hoje esta casa não é mais casa de crente. Os moradores da casa mudaram, tudo mudou, mas eu não mudei. E eu permaneço fiel ao Deus que eu aprendi na minha infância, e Ele proverá o destino da minha vida. Assim, amados, eu saí, irmãos, para São Paulo. E lá, irmãos, comecei a morar nas repúblicas, irmão, e fui dormir num quarto com 4 bêbados, irmão, e eu estava descendo no cativeiro, irmão, e a palavra da reunião da mocidade começava a cumprir na minha vida. Então, irmão, não tinha eu mais emprego, irmão, e eu comecei a andar pelas ruas de São Paulo, irmão, ia na Praça da Sé e vendia uma camisa e tomava o lanche, vendia uma calça e tomava outro lanche, irmão, e foi se acabando tudo, irmão, e não tinha mais o que vender. Então, irmão, um dia a dona da pensão disse: olha, eu gosto muito de você, mas aqui você não pode ficar mais. Ele me dispensou da pensão e a antiga rodoviária de São Paulo passou a ser a minha residência, irmão. E eu passava as noites sentado lá, pensando, irmão, para onde que ia. Não tinha mais rumo, não tinha mais direção, mas não tinha mais nada. Mas uma coisa eu não vendi: eu não vendi o inário, eu não vendi a Bíblia, eu não vendi os recitativos. Era a única coisa que eu tinha, irmão, dentro daquele saco.
Assim, amados, eu estava descendo cada vez mais para o calabouço. Glória ao nome santo de Deus. Assim, irmãos, acabaram-se a roupa do corpo. Então comecei a andar vestido de papelão. O cabelo foi crescendo, as unhas foi crescendo. Bendito é o nome santo do Senhor. Eu comecei a ficar sem tomar banho. E acabou-se o sapato, irmão. E eu comecei a virar lata do lixo para procurar alimento. Bendito é o nome santo do Senhor. Assim, amados, eu perdi a identidade de ser humano. Bendito é o nome santo do Senhor. Passei 6 anos e alguns meses sem tomar banho. O meu cheiro, irmão, que exalava era mais do que o animal, porque os animais tomam banho, os animais têm tratamento. Eu fedia mais do que qualquer um animal, irmão. E quando eu chegava, nenhum ser humano ficava perto de mim. E alguns, quando me via de longe, não queriam me receber, já jogavam o alimento como se joga para um animal. Outros jogavam um copo de água, outros jogavam uma coisa e outros agrediam. Mas tinha uma coisa, irmão, no meio daquele calabouço, glória ao nome santo de Deus, Salamanaia, Catalamaço, Lemehanda, contar aqui é muito gostoso, é muito bonito, mas passar no calabouço é duro. Aqui tem muita gente, mas no calabouço você está sozinho, não tem ninguém do teu lado. Só quem passou pelo calabouço é quem sabe o que é o calabouço. Glória ao nome santo de Deus! Assim, amados, dormiram nas construções em cima de tábua de madeira, irmão. É quando, irmão, de vez em quando, no frio, irmão, deitado na construção, abria aquela sacaiada e abria a Bíblia. Estava escrito assim: meu servo, não desanima que eu estou contigo. Glória ao nome santo de Deus. Assim, amados, na minha vida de andarilho, um dia, irmão, eu passei em frente a uma congregação cristã, irmão, uma congregação bonita. Estava acontecendo uma reunião da mocidade, e eu comecei a olhar a mocidade entrando com aquele externo bonito, o sapato bonito, e olhei para mim, as unhas no pé desse tamanho, glória ao nome santo de Deus, vi que eu não tinha condição de me aproximar daquele lugar mais. Aleluia, glória ao nome santo de Deus, mas a nossa alma, irmão, tem saudade das coisas do céu. Então a alma que estava no corpo de mendigo sentiu saudade do céu, sentiu saudade da glória de Deus. E quando, irmão, eu tentei me aproximar da congregação, o porteiro disse: aqui você não entra, vai embora daqui, some daqui, desaparece. Glória ao nome santo de Deus. Naquele momento cumpri a palavra da reunião da mocidade, que Deus falou: algum dia você vai chegar aqui, os seus irmãos não vão te receber, mas eu continuarei te recebendo. Então, irmão, eu sentei do outro lado da calçada, e aqui tem sempre um de coração mais duro e outro de coração mais mole. O de coração mais mole sentiu pena de mim e falou com o de coração mais duro. Então, irmão, aquele de coração mais mole foi do outro lado da calçada e me pegou e disse assim: pode entrar dentro do pátio da congregação, mas não fica aí do lado de fora, você não tem condição de ficar junto da irmandade. Então, irmão, não falava nada, mas eu tirei o chapéu de palha, irmão, coloquei do lado o pedaço de pau e o saco de lixo e me ajoelhei no último vitor do lado de fora. E alguém passou e disse assim: eu sou um pecador. E o outro disse: olha o que acontece com quem não guarda a palavra de Deus. Olha o destino, mas Deus, irmão, que sabe tudo, que conhece nós, o passado, o presente e o futuro. E Ele te conhece, irmão. E Ele mandou a palavra sobre José do Egito e disse: olha, eu falei alguns anos para você que você ia descer no calabouço. Eu te avisei antes que você ia descer no calabouço. Hoje você está no calabouço. Eu não me esqueci de José, não vou me esquecer de você também. Fica no calabouço que eu vou erguer a tua cabeça. Assim, amados, eu continuei a minha vida, irmão, de mendigo. Um dia, irmão, eu estava, irmão, sentado no Jardim da Luz, e eu vi, irmão, uma voz mansa e doce que tocou no meu ombro e disse essas palavras: o Senhor Jesus te ama. E era o nosso irmão
vendedor de pano de saco, irmão, desses panos de saco de roupa que limpa. Servo de Deus, irmão, fazia 15 dias, irmãos, que Deus me mostrava em sonho para ele. E ele foi lá no Jardim da Luz, irmão, e me pegou, e atravessou a Avenida Tiradentes, irmão, e pediu um copo de leite, um pedaço de pão, e tirou aquele chapéu da minha cabeça, e como um pai, irmão, acaricia o filho, ele passava a mão na minha cabeça e chorava. Alamanaia, cacalavsoia, alamachoia. Assim, amados, o dono do restaurante disse assim: olha, não mexe com essa gente, que essa gente não vale nada. Ele disse: não, esse vale. Toda noite Deus me mostra ele não com essas roupas sujas, mas com uma veste branquinha e um semblante bonito. Glória ao nome santo do Senhor. Assim, amados, aquele irmão me pegou e levou para a sua residência, irmão. Ele morava com mais 4 irmãos moços. Então, irmão, quando eles chegaram lá, irmão, naquela residência, os irmãos se assustaram do meu estado e falaram para ele: irmão, o que é isso que o irmão está trazendo para nossa casa? Ele falou: isto é um servo de Deus. E contou, irmão, para os irmãos que Deus havia mostrado para ele em sonho. E o Senhor falou para ele que no meio daquela sacaiada que eu carregava estava o recitativo, estava o inário, estava a Bíblia, estava as fotos da minha mãe. Assim, irmão, eles falaram: então vamos abrir o saco. E quando eles abriram aquela sacaiada, conforme o Senhor mostrou em sonho, estava tudo lá. Então os irmãos deram um grito e falaram: é nosso irmão, vamos cuidar dele, bendito é o nome santo do Senhor. Assim, amados, eu fiquei 15 dias na cama, irmãos, e para encurtar o testemunho, irmão, depois de 15 dias, o Senhor preparou que os irmãos compraram um terno para mim, compraram uma camisa, cortaram meu cabelo, e eu entrei já diferente, não mais como mendigo, e não mais como indigente, mas entrei na congregação como servo de Deus. E Deus mandou a palavra sobre José do Egito de novo. Ele falou assim: olha, você foi fiel no calabouço, agora começa uma segunda obra na tua vida. Esta obra será maior do que a primeira. Você não negou meu nome, não pecou, não transgrediu, e colocarei o teu nome sobre esta cidade de São Paulo, essa cidade que sofreu, onde tu sofreu, este estado onde tu mendigou pão, este estado, esta cidade um dia vai exaltar o teu nome, e tu vais ser homenageado como fiz como José, assim farei contigo. Agradeço a Deus, irmão. O Senhor colocou um desejo no meu coração, irmão, de estudar, irmão. Eu comecei a estudar, eu fiz um curso supletivo de 2º grau, irmão. Então, irmãos, um dia, irmãos, eu conversando com o irmão que andava comigo, eu disse para ele: vou fazer uma faculdade. E, irmãos, eu manifestei o desejo junto àqueles irmãos que moravam comigo, mas os irmãos duvidaram e disseram assim: quem é de nós que pode ser um doutor? Nós somos pedreiro, um trabalha de um jeito, outro trabalha de outro. Se nós tivesse condição, nós pagávamos uma faculdade e ajudávamos o irmão, mas nós ganhamos pouco todos. Então, irmão, eu fui congregar numa determinada congregação, irmão, e depois do culto eu fui lá na casa de uma irmã, e quando, irmão, entrei num barraquinho de madeira, a irmã olhou para mim com o véu na cabeça e disse: irmão, eu não te conheço, mas Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. E Deus manda dizer: vejo você num tribunal, Alamanaia. Você crê nisso? Bendito é o nome santo do Senhor. Se você crê, você recebe que esta é a mensagem de Deus para a tua vida. Assim, amados, eu fui, irmão, e me inscrevi na USP, para o vestibular da USP. Era a única faculdade em São Paulo, irmão, que tinha curso gratuito. Era a única faculdade que eu podia estudar, irmão. E no dia do vestibular, irmão, da USP, tinha um monte de japonês fazendo um monte de cálculo. E um japonês olhou para o outro e disse assim: eu fiz o melhor colégio, eu fiz o melhor curso preparatório, eu acho que eu não passo. E eu disse: senhor, e eu tenho o pior colégio, nem curso preparatório eu tenho, mas eu tenho o Deus da física, da matemática. Eu vou pedir sabedoria para ele, Alamanaia. E se você quer hoje, Deus vai dar sabedoria para você hoje. Alamanaia! Assim, amados, entrei dentro do banheiro e falei:
Senhor, eu sou teu servo, não tenho pai, não tenho mãe, já fui mendigo, me dá uma profissão para me ser honrado na terra. E assim, irmão, quando passaram as fases, irmão, do exame da FUVEST, então, irmão, eu fui congregado numa congregação, e Deus mandou a palavra e disse, a pedra que está no teu caminho já foi removida. Era no sábado, irmão, a palavra, no domingo saiu o resultado, irmão. Então fui para a biblioteca municipal, a biblioteca central na Consolação, que existe até hoje, irmão. E lá foi eu e mais um irmão. Eu sentei na escadaria da biblioteca e dei meu RG. E o irmão entrou lá dentro, irmão, para ver o jornal, meu nome, irmão. E ele começou a demorar. E os funcionários da biblioteca conhecia eu e sabia da minha história. Alguns tinham pagado lanche, almoço para mim. E uns falaram para mim, nós estamos torcendo para você. E eu estava ali, irmão, como Mardoqueu, sentado na escada, esperando uma solução. Alamalaia, mas de repente, Catalamaia, eu vi um grito que chamou pelo meu nome. O irmão falou assim para mim, irmão, você foi aprovado. Calamaia, assim, irmão, eu peguei o RG, eu pulei a catraca e fui na lista dos aprovados. E quando eu vi o meu nome, eu saí gritando. Fui lá na Praça da Sanda, eu tinha vendido as camisas, a roupa do corpo, e dei um grito no meio da praça, só Deus é Deus. Fui no viaduto do chá e dei outro grito, só Deus é Deus. Fui na Praça da República e dei outro grito, só Deus é Deus. Fui lá no Jardim da Luz e lá dei outro grito, só Deus é Deus. E tô falando hoje, só Deus é Deus. Se você crê nisso, dá glória a Deus agora. Quem é que pode tirar alguém que está na sarjeta? Quem é que pode tirar alguém que está na lama e colocar numa universidade? Só esse Deus. Alamanaya, Solemerranga, hoje Deus vai mudar o cativeiro de alguém aqui hoje. Alamanaya, Deus está me dizendo que vai descer com a sabedoria hoje. Receba o dom da sabedoria agora. Receba o dom da ciência, Alamanaya. O demônio tem lutado contra a tua vida. Mas agora Deus começa a dispensar o dom da sabedoria. Receba a sabedoria agora. Receba a sabedoria agora. Receba a sabedoria agora. Os irmãos perdoam, irmão, que quando Deus toma nós, irmão, nós perdemos o juízo, meu irmão. Tem alguém aqui que o demônio tem lutado contra a tua vida, mas agora Deus te anuncia, a sabedoria está entrando na tua casa, está entrando na tua vida, está entrando na tua alma, está entrando no teu caminho. Ninguém mais vai mexer na tua vida. Quando Deus ele chegar, eu já te anunciei antes. Assim, amados, a prova do crente, na vida do crente, nunca termina. Quando, irmão, eu comecei a estudar na USP, tinha um problema. Algumas matérias tem que fazer durante o dia. Eu não podia trabalhar. Eu ajudava os irmãos a pagar aluguel. E estava numa situação difícil. Tinha dois caminhos. Eu estudava ou trabalhava. Não podia ser pesado aos irmãos. Eles não mereciam. Tinham me acolhido com o pai qual eu fiz. Então, irmãos, eu marquei entrevista com o reitor da USP. Irmão, e eu fui falar com esse homem, uma calça jeans, um sapato rocadaz e um paletó. E tinha um tapete vermelho, como tem até hoje na reitoria. E comecei a caminhar, irmão, junto com a reitora, a pró-reitora de graduação. Comecei a caminhar em direção da sala daquele homem. E aquele homem usava óculos de leitura e começou a me olhar por cima daquele óculos. E eu vinha de longe na direção dele. E quando eu cheguei perto dele, aproximadamente 1,5 metro, 2 metros, ele deu um grito: "Para aí!" E eu parei. E ele me olhou de baixo em cima e disse para mim: "Posso fazer uma pergunta para você?" Eu disse: "Pode." Ele disse: "Você é evangélico?" Eu disse: "Sou. Sirvo a Deus na Congregação Cristã do Brasil." Ele disse: "Boa igreja."
do município, governo